Dar sequência à nossa meditação do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, para buscarmos então, nesses entendimentos que a obra nos oferece, algumas pistas aí para a gente poder ir refletindo sobre a nossa vida, né? Sobre os nossos sentimentos, como nós colocamos agora no início da nossa meditação. Hoje, o item intitulado Queixas. Como as queixas não são um problema da humanidade, né? Então nós vamos estudar na teoria, né? Ninguém tem esse problema, então a gente vai estudar a queixa dentro do contexto da teoria, tá bom? Se vocês conhecerem alguém com esse problema, vocês falem, mas a gente, né? Nós vamos... A gente vai... Claro, lógico. Se alguém se identificar aí, é pura coincidência, viu? Não há problema nenhum, não. Pode ser alguém que já desencarnou, lógico. De preferência, né? Para ninguém poder ir lá e confirmar, né? Então vamos lá. A Joana começa dizendo que existia na Grécia um santuário, chamado Santuário, né, de Delfos, onde se cultuava o Apolo, né, um deus mitológico. E que ela disse que o Apolo era um deus do conhecimento. As pessoas iam até esse templo para buscar alguma coisa através das sibilas ou das médiuns, né? Que na verdade não entravam em contato com o Deus, né? Entravam em contato com a espiritualidade, mas iam lá para buscar alguma coisa, para buscar alguma informação. Só que ela diz assim que, na verdade, as pessoas iam lá para se queixar, né? Iam lá para reclamar, para lamentar. Só que os espíritos dizem então que, psicanaliticamente falando, o santuário de Delfos era propriamente o lugar onde as pessoas lidavam com o conteúdo inconsciente das suas dificuldades. Ou seja, eles acudiam ao templo de Apolo porque alguma coisa os incomodava e muita coisa era subproduto, né? Ou seja, era resposta do próprio inconsciente que atormentavam as pessoas em todos os sentidos das suas vidas, e elas iam lá para buscar uma resposta para isso. Então tem um símbolo psicanalítico aí, de análise, né? Então o templo era na verdade um grande lugar de análise, onde as pessoas iam para ser analisadas, com uma diferença de que as respostas eram prontas, né? Quem respondiam eram as pessoas designadas para esse mistério, embora as pessoas recebessem ali naquele momento ali muitas dicas, né? Muitos direcionamentos para pensar na própria vida. Já que é um templo do conhecimento, o conhecimento exige o quê? Disposição para o aprendizado, senão não há conhecimento. Alguém que deseje fazer um curso sobre qualquer coisa que seja, mas não está disposto a aprender, não vai aprender nada. Então tem que haver o quê? A disposição para fazer essa análise, para buscar esse conhecimento. Então, psicanaliticamente falando, o templo de Apolo era nada mais do que isso, né? Era uma sessão de psicanálise feita forçadamente pela indução daquelas pessoas que ali estavam, das chamadas sibilas, né? Que induziam as pessoas a pensar nas suas dificuldades. Mas aí a Joana diz assim, né? Ali nesse santuário multiplicavam-se as queixas dos desesperados, mas que necessitavam de soluções imediatas. Então o primeiro símbolo do queixoso, da pessoa que se queixa, ela quer agora que o seu problema desapareça. Solução imediata. O problema da solução imediata é que nem sempre o que se busca de solução naquele momento, imediatamente, é algo que você possa contar com aquilo para sempre. Que aquilo vai ficar no contexto da sua vida como a solução do seu problema. Nem sempre. E muitas vezes essas soluções não são nada honrosas, né? A pessoa fala, bom, resolveu o meu problema, os outros que se virem, né? Problema de cada um. Eu quero que resolva o meu problema. Então, a pessoa, usando aqui uma simbologia bem grosseira, né? Bem humana. Está numa fila, você sabe que a comida está acabando, e você está esperando para pegar o seu prato. Aí você sabe que para que os dois que estão atrás de você possam comer, você vai ter que reduzir o que você vai pegar a 1/4 do que você pegaria de alimento. Aí vai sobrar, né,
vai sobrar pelo menos um terço, né? Para que sobrem duas metades, dois pedaços para o outro que estão atrás. Aí você pensa assim, o quê? Eu tenho um dia inteiro de trabalho pela frente. Eles também têm. Eu vou pegar o meu e eles que se virem, problema deles. Eu vou lá então, encho o meu prato, aí a hora que os dois chegam lá na vez deles, não tem mais comida. Então essa falta de consciência, né, de não enxergar a necessidade da partilha, da doação, da divisão, né, faz com que a pessoa tenha o problema dela resolvido imediatamente. Só que ela gerou o quê? O seu egoísmo gerou para ela o quê? Um desconforto de alma. Porque ninguém consegue estar bem logo em seguida a ter passado por um processo que diminua o mérito, diminua o direito, diminua a necessidade do outro. Não vai conseguir. Em qualquer sentido que a gente passar por cima de um processo honroso, de dignidade, de respeito, em qualquer campo que seja, nós não vamos ter como produto disso uma coisa boa. Vai ficar o quê? Um débito diante da consciência. Porque, peraí, eu sabia que a minha atitude iria prejudicar os outros. Claro que não fui eu que criei a situação. Deveria ter comida para todo mundo, mas não tem. Mas estava na minha mão fazer alguma coisa para que os outros tivessem um pouco mais de conforto. Então o problema passou a ser meu. Naquele instante que a gente toma consciência de um problema que está vivendo, o problema passa a ser nosso, de responsabilidade nossa. E se a gente pode fazer alguma coisa e não faz, aí nós até conseguimos resolver imediatamente uma coisa. Só que fica o quê? O débito diante da consciência. São esses conteúdos de indignidade que vão criando uma insatisfação na alma muito grande. E que ao longo das encarnações vão surgindo em forma do quê? De melancolia, de desestímulo diante das lutas da vida. A pessoa fala, não sei, parece que eu não tenho muita vontade de fazer as coisas, eu faço porque tem que fazer, eu trabalho porque tem que trabalhar, tá? Não faz com prazer, não faz com desejo, com vontade de aprender, faz porque precisa fazer. O que é isso? Essas sabotagens que a gente vai fazendo no processo moral. Quando você é consciente, é claro, porque pode ser que a gente faça coisa que não é consciente, mas quando o processo é consciente e essa sabotagem vai acontecendo ao longo do tempo, no processo moral, o espírito vai, como nós já comentamos em outros momentos, instalando um sentimento de indignidade, que vai tornando ele insatisfeito consigo mesmo. Vocês já trabalharam com uma pessoa insatisfeita? Trabalharam? Ou tem alguém no lar? Imagina, né? Estou falando como é teoria hoje, né? Claro, nós não estamos aqui ninguém tem esse problema, né? Nós também nunca ficamos insatisfeitos, né? Nunca, problema nenhum. O insatisfeito, ele trabalha como alguém que se movimentasse sendo empurrado. Se ele tiver que daqui naquela porta, ele vai, se você o empurrar até lá. Aí você vai empurrando, ele vai arrastando, ele não vai dar um passo. Eu já comentei também isso é muito engraçado, né? O doente que se faz de coitadinho e que poderia pelo menos se esforçar para ficar de pé para você poder caminhar com ele, mas não, ele esmorece todo e você tem que praticamente carregá-lo quando ele podia estar fazendo pelo menos se manter de pé para que você o apoiasse e levasse ele até ali. Mas para se parecer mais coitadinho ainda, então ele se larga, né? É assim, o insatisfeito trabalha dessa forma, empurrado, você o arrasta para cá, o arrasta para lá e o arrasta para lá. E o insatisfeito está sempre queixoso. Palavra bonita, né? Não é um queixo grande não, viu? Queixoso, né? É um lamentador, é um reclamão, a pessoa dotada da síndrome da queixa, ela é o reclamão. É aquele que reclama de tudo, é aquele que nunca nada está bom, é aquele que tudo que ele olha não presta, tudo tem defeito. Se é amarelo podia ser verde, se é verde podia ser azul, não tem jeito. Se chove é porque chove, se faz sol é porque faz sol, não tem acordo. Pega e é terrível, tem que tomar cuidado. Por quê? Por que pega? Se a gente não estiver vigilante. Porque todos nós temos queixas encruadas, eu digo, o termo é esse mesmo, encruada na alma, guardada bem profundamente, como cascas que cobrem os nossos sentimentos mais nobres. Porque já fizemos isso no passado. E a insatisfação que a gente instalou por causa disso, como o efeito colateral da sensação de indignidade, criou cascas em cima do sentimento. De tal forma que a gente disse assim, eu não sou digno de ser assim, eu não sou digno de viver, eu não sou digno de lutar, não sou digno de... E foi guardando isso.
Quando a pessoa renasce, ela precisa fazer as coisas, mas faz empurrada, faz arrastada, faz lamentando, faz reclamando, né? Você tem que lavar louça, reclama de lavar louça. Você vai passar roupa, reclama da roupa. Você vai trabalhar fora, reclama porque trabalha fora. Ai, como eu gostaria de ficar na minha casa, cuidando da minha casa. Vai para casa, casa cheia de serviço, não sei, é comida, é roupa, é não sei o que lá. Aí vai trabalhar fora, fala, isso é serviço, aqui eu pareço um escravo, tenho que trabalhar. Não tem jeito. Qualquer coisa que a pessoa vá fazer, ela quer reclamar. Então esse é o queixoso, né? Não é o queixudo, não. Esse aqui é o queixoso, né? É o da queixa, né? É o reclamão, literalmente. Ixi, Maria, do homem também, né? Ela disse que eu só queixo, estou falando as queixas de mulher. E as queixas do homem? Tem as queixas do homem também, né? O homem também. O homem chega reclamando da casa. Porque essa mulher não limpa a casa, porque essa casa está não sei de que jeito, porque não sei o que lá, e vai reclamando. E vai para o serviço também. Né? O dia de cão que eu tive. Aí passa 2 dias de feriado, não aguento mais ficar em casa. Né? Quero trabalhar. Aí vai trabalhar, reclama do trabalho. Fica em casa, reclama da casa. Não tem jeito também. É a mesma coisa. É o reclamão. É um vício. É um vício que tem raiz no quê? Na insatisfação. O espírito não se planificou, não desenvolveu sentimentos que tornem ele o quê? Uma pessoa lutadora, responsável, com vontade de caminhar, com vontade de aprender. Então ele faz porque tem que fazer. Não tem outro jeito. Mas tudo que faz reclamando. Se a gente passa pelo menos por perto desse sentimento, precisa tomar cuidado. Porque ele é o inibidor, o agente inibidor das nossas melhores intenções. Você pode ter uma intenção nobre para que você vai fazer, vem a queixa, vê ela mais, não sei, pronto, acabou. Então ele destrói as suas melhores intenções. Então a pessoa pode até ser bem intencionada, por isso que tem um ditado bem popular que fala que de boa intenção, né? O inferno está cheio de gente com boa intenção, né? Mas o céu também, tem gente que tinha boa intenção que está lá no céu, que tinha boa intenção e fez, né? Então, tem que precisar tomar muito cuidado com isso, porque a reclamação como hábito, ela destrói as melhores intenções, porque elas têm raízes nos insucessos, nas insatisfações do passado, né? Muitas vezes reforçadas já por essa vida, quando a pessoa teve uma série de oportunidades e não quis trabalhar, não quis lutar, não quis fazer nada, e foi confirmando essa análise negativa que a criatura vai fazendo de si mesma. Ela confirma. Cada vez que eu não aceito um desafio, cada vez que eu não luto por nada, cada vez, né, que eu não faço alguma coisa, eu estou confirmando o meu sentimento de insatisfação e também de indignidade. Está vendo? Ó, eu não presto, não consigo, não vou fazer. Diz, né, a psicologia, e isso é uma realidade também, nós concordamos, que a pessoa que lutou e de alguma forma não alcançou tudo o que queria, não é uma pessoa dura e nem amarga. Mas aquele que ficou e não fez nada, podia ter feito alguma coisa e não fez nada, esse se torna uma pessoa amarga. Eu não conheço ninguém que tenha reclamado de ter trabalhado muito na vida. Assim, se existir, é uma raridade. Pessoas assim, pegar os pais da gente, pessoas que lutaram muito pela vida no início das suas vidas, que trabalharam assim, muito para conseguir alguma coisinha, para conseguir um patamar. Eles não reclamam de ter trabalhado, reclamaram da vida difícil, de como era difícil a vida, como era difícil as coisas, para conseguir as coisas, mas não de ter trabalhado. Ninguém reclama de ter trabalhado. Reclamava às vezes de trabalhar muito e ganhar pouco, não ser bem remunerado, não ser bem recompensado, mas de trabalhar não. Isso, exatamente, contam com orgulho, com alegria, né? Fala, nossa, eu trabalhava, eu levantava tal hora, eu fazia tal coisa. A gente senta para conversar com uma pessoa mais dos nossos avós, dos nossos pais para trás, senta para conversar para você ver, que o senhor fazia? Olha, eu fazia isso, né? A minha mãe conta as histórias dela nos cafezais da vida, nos algodoais, que ela, quando jovem, eles trabalhavam em sítio, né? Então tinha que apanhar algodão, tinha que apanhar café, bater arroz, arrumar, sei lá, arar o chão. Você vê, eles contam aquilo assim, com uma satisfação muito grande. Pois é, essa parte pula, seu Bento. Então, quer dizer, é uma honra, né? O trabalho é uma honra. Às vezes reclama que trabalhava muito, né? E o produto disso tudo financeiramente era pequeno, porque era próprio da época, né? As coisas não valiam o que valem hoje. Hoje é um absurdo. As coisas têm, né? O trabalho tem um preço, tem um valor.
Naquela época, muito pouca coisa. Até para trocar coisas, né? Às vezes você trabalhava um monte para trocar um produto pelo outro, com o vizinho, com as coisas, e era assim. Tem vontade de ter um filho também, né? Tinha um monte de filho, né? Tinha um monte de filho. Só que esse sentimento não instala insatisfação. Instala o quê? Conforto, tranquilidade e uma grande experiência de vida que fazem deles hoje nossos conselheiros. São pessoas que a gente, quando vai conversar, com uma frase, eles acabam com todas as nossas razões. Se você fala, a pessoa diz uma frase e acaba com as nossas razões todas. Por quê? Porque é experiência de vida, sentimentos, confirmação e não insatisfação. Confirmação de um sentimento de dignidade, que é o contrário do que nós temos, que é o sentimento de indignidade, porque trazemos isso arraigado e muitas vezes nessa própria vida não fizemos nada para isso. Não fizemos muita coisa para ir mudando essa postura. E nos tornamos então queixosos, né? Reclamamos, queremos as coisas sejam resolvidas agora, do jeito que a gente quer. Isso vai ficando difícil. Por quê? Porque a gente está aqui para uma experiência humana como espíritos. Olha que coisa interessante, a gente numa experiência humana, mas como espíritos. Nós não somos daqui. A gente não é da Terra. Nenhum de nós aqui pode garantir que daqui a 5 minutos a gente vai estar encarnado. Nenhum de nós. A gente pode voltar para casa a qualquer momento. A qualquer momento. A gente está numa viagem. E a gente inverte as coisas, né? Faz da viagem a realidade. E faz da realidade a viagem. Eu tenho a impressão que nós vamos viajar para sempre aqui. Enquanto que, na verdade, para sempre é a vida espiritual. Nós podemos retornar para lá a qualquer momento. E as experiências vivenciadas aqui vão conosco. Então, né, o que você estiver vivendo, sentindo, pensando, experimentando como vida, naquele momento que você partir, é a maneira como você vai se transferir para a vida espiritual. Então, como é que eu vou me transferir para lá? Bem ou mal? É o balanço de toda a minha vida que vale? Olha, muito mais do que o balanço de toda a vida é o momento que você está vivendo. Um dia a Joana disse para o Divaldo, né? Deixe para morrer num bom momento. Aproveite para morrer num bom momento. Ele disse, mas tem bom momento para morrer? Ele ficou preocupado. Ele falou, mas como que é ter um bom momento para morrer? Um bom momento para morrer é no momento onde você está fazendo alguma coisa boa. Que a morte te encontre na caridade, que ela te encontre com bons pensamentos, que ela te encontre com bons sentimentos, que ela te encontre num momento existencial fazendo a sua parte. A pessoa, se a morte te pega lamentando, queixoso, com o queixo bem comprido, né? Com a boca grande, bem grande, reclamando, né? Babando para todos os cantos, falando e reclamando da vida, que a vida é... Você imagina como é que a gente vai passar para o lado de lá, para a vida? Sai da viagem e volta para a vida real, né? Acorda do sonho, né? Puf, filho, volta para a terra, né? Quando a pessoa às vezes está querendo dormir naquela madorna, a pessoa chega a dar um tapa assim, né? Bate a mão e fala assim, volta para a terra, meu filho. É assim, a vida faz assim, fala, volta para a vida, vem cá. A gente acorda, e acorda em que clima? Qual o clima que a gente vai acordar no mundo espiritual? No último, ou nos últimos momentos que a gente vivenciou, nas últimas experiências, nos últimos sentimentos. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Vigia o teu sentimento, o teu pensamento, as tuas atitudes, e ora para pedir forças para se manter íntegro, manter sereno, se manter identificado com as coisas boas. Por quê? A pessoa, se o desencarne te pega um copo na mão, tomando uma boa de uma cachaça, né? Se é aquela que é boa, né? Boa para quem está bebendo, é boa, né? Uma cachaçona, assim, né? Acabou de tomar um copo, assim, pum, foi pro outro lado. A corda de fogo lá, do outro lado. Com os 8, né? Pelo menos, junto. Vamos ali num bar que tem mais. Até que a pessoa depois cai a ficha que ela já partiu. Vai beber junto com muita gente muito tempo. Né? Aí, então a Joana diz assim, aproveite, né, para morrer num bom momento. Então viva bem para que em qualquer momento da existência que a desencarnação chegue, a gente esteja vivenciando um bom momento. Agora, se pegar queixando, né, aí danou-se. A luta da vida é necessária. Então esse processo da queixa é próprio de quem quer solução imediata. Então, quando o espírito se sente inconformado com a existência dele e acha que tudo tem que ser resolvido agora, do jeito que ele quer, quando a gente faz isso, nós somos queixosos. As coisas têm um tempo para se resolver. Uma parte depende de nós, mas uma parte não. Uma parte da luta é nossa. A outra parte não é nossa.
pertence ao quê? A bondade divina, a programação espiritual que foi feita, a misericórdia divina que vai nos acudir dentro daquilo que for necessário. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. A gente vai levar as coisas até a metade do caminho. Da metade do caminho para frente alguém vai pegar e levar por nós. Ou seja, a lei divina faz a parte dela e nós fazemos a nossa parte. Deus nos acode sempre da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Então, se as coisas não saíram como a gente queria, é porque não, e nós fizemos tudo o que a gente podia, é porque não era para ser diferente. Olha só, se você fez o melhor que você podia e as coisas não saíram como você queria, é porque não era para ser como a gente queria. Era para ser do jeito que foi. Há razões que a própria razão desconhece, né? Não tem um ditado que diz isso? Nós não sabemos as razões pelas quais nós estamos aqui. Alguém sabe o seu processo existencial? Desconfia, mas não sabe. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, que pelas nossas tendências dá para saber o que a gente fez no passado, né? Tem mais ou menos uma desconfiança, né, do que a gente aprontou, mas não dá para saber as razões propriamente que nos trouxe aqui. Por quais razões eu vim para a Terra? Por isso é que a gente tem que fazer o melhor, ou seja, aproveitar a vida no seu sentido melhor, para que seja qual for a razão que nos trouxe aqui, pelo menos a nossa parte a gente faça. E o que não conseguimos fazer vai ser por quê? Porque nos faltou forças, porque nos faltou preparo, porque nos faltou condições que nós não tínhamos. E isso, perante a lei divina, é excusável. Deus compreende a fraqueza. E Ele não está no Evangelho que ninguém põe fardos no ombro de ninguém maior do que possa ser carregado. Deus não faz isso com a gente. Então, se a gente fez o melhor, nem que não tenha sido o êxito, né, ou o ideal, né, nenhum de nós vai chegar do outro lado e falar assim, nossa, eu cumpri com a minha prova toda, né? Fiz o que eu tinha que fazer. Olha, a gente foi pelo rumo, mas fazer mesmo assim, não totalmente, né? Mas a gente pelo menos estava no rumo, estava no caminho. Isso é importante. Estar no caminho. Porque quando você retornar para a Terra, vai continuar aquele caminho. E se estiver no caminho errado? Vai ter que fazer o caminho de volta até o ponto de partida e depois ir para o caminho certo. Muitas vezes esse fazer o caminho de volta até o ponto de partida é fazer um caminho difícil de volta. Passando por experiências de crescimento, às vezes até traumáticas, complicadas, para que depois, né, a pessoa consiga caminhar pela trajetória que precisa. Então, é importante a gente viver bons momentos, né? Agora, a queixa vem nesse sentido. A gente quer agora. Então, olha, o que eu idealizo, eu quero que aconteça agora. Né? Os nossos afetos, por exemplo. Não, eu quero ser feliz agora. Então, eu vou procurar tudo que eu puder viver no campo da afetividade. O tempo passa, eu vou ficar velho, e aí? E depois? Então, a pessoa vai querer viver dentro do contexto das suas experiências fugazes, né? Que são experiências pequenas e fugidias que escapam, tudo que puder ser vivido. Hoje não tem aquela história da meninada que fala o tal do ficar? Vou ficar aqui, vou ficar ali, né? Aí ficou. De tanto ficar, ficou. Ficou o quê? Ficou perdido. Aí desfigura o processo afetivo. No futuro, quando vai procurar um afeto para se relacionar, não sabe mais o que sente. Aí olha para a pessoa e fala, nossa, mas eu acho que eu gostei tanto de você, mas não sei, sabe? Não consegue. O espírito não consegue se entender mais. Ele banalizou tanto a sua afetividade que agora ele não consegue mais entender os seus sentimentos para poder se relacionar. Aí pode acontecer de a pessoa passar uma vida toda sem conseguir encontrar um afeto, sem encontrar um apoio afetivo. Por quê? Para se ancorar, porque desfigurou a sua afetividade. Banalizou. Então, viver o melhor da vida, né? Aproveitar a vida no sentido espiritual, é viver o que se deve, não o que se quer, né? Viver bem. Então ela coloca aqui que hoje ainda, né, nesse tempo nosso, herdeiros desses arquétipos, ou seja, dessas lembranças, dessas estruturas do passado, onde a gente reclamava, queixava, ia lá pedir direcionamento, né, tudo pronto para a nossa vida, herdeiro disso ainda, a gente prossegue buscando soluções fáceis, miraculosas. Então muita gente espera que aconteça um milagre. Não tem um filme que chama Espera de um Milagre? Então, Espera de um Milagre. Nós vivemos assim também. Muitos de nós esperamos um milagre. Que aconteça um milagre para que a nossa vida mude. Quando, em verdade, a maioria das situações da nossa vida dependem de nós. Não depende de milagre.
Depende dos passos que a gente tem que dar. Se a gente perceber muita coisa que a gente está vivendo hoje, a consequência difícil do que nós estamos experimentando, nós buscarmos lá atrás, se nós pensando, se a gente tivesse tomado um rumo diferente, elas não estariam como estão hoje. Se a gente tivesse pensado um pouquinho, refletido mais, deixado o orgulho falar menos, o egoísmo falar menos, provavelmente hoje nós não estaríamos em consequências que nós estamos. Mas como ninguém dá o que não tem, na época a gente deu o que tinha. Tudo bem, sem problema, não é para fazer auto-martírio, porque a gente errou, porque a gente caminhou para o lado que talvez não fosse o melhor. É muito natural que aconteça isso, e todo mundo faz isso. Não tem ninguém nessa vida que não tenha alguma coisa onde, tendo feito diferente, hoje teria uma consequência diferente da que a gente está vivenciando também. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque isso faz parte do quê? Das nossas fragilidades, da nossa inexperiência. Nós não temos experiência ainda em todas as áreas da vida. Então a gente se enganou muitas vezes. E por não ter vivenciado experiências que trouxessem em grande vulto o nosso conforto íntimo, a nossa estruturação íntima, hoje a gente se engana na hora de decidir. Então a gente sente como confortável uma coisa que na verdade é o quê? É um barco sem remo. Você ganha um belo barco e a pessoa toma, pode levar, coloca na água, não tem motor, você vai descobrir lá na frente, no meio da correnteza, que ele não tem motor e nem remo. Não tem motor e remo. E aí, o que eu vou fazer com esse barco agora? Vou remar com a mão? Aí o Gerson já apela, com os furinhos no casco. Aí é doloroso, viu? Olha, sem os remos e o motor já é duro. Como é que faz, né? E a gente se engana, por quê? Porque a falta de experiência não faz a gente fazer a verificação, né? Você está me dando um barco, e como é que eu ando com esse barco? Como é que eu faço com ele? Tem motor? Né? O cara, motor não vai junto. Tem remo? Não, com remo é mais caro. Então tá bom, então fica aí com o seu barco que eu não quero ele. Mas não. A falta de experiência faz a gente embarcar em situações nada recomendáveis. E a gente se vê no meio do rio, com tempestade, sem saber para onde vai com essa coisa, e o negócio começa a girar, e a gente não tem uma pá, né? Não tem um negócio para poder remar. Quantas vezes na vida a gente se vê em situações desse jeito? Ah, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? É um passo diferente só, é o deslumbramento que a gente tem em relação a ganhou o barco, olha, né? Então, mas o que é o deslumbramento? É a inexperiência. A gente se deslumbra, porque não sabe em profundidade o que aquilo significa, né? Encantado, né, com o exterior. Aí vai. Infantilidade. Mas é por aí. Mas e o orgulho para a gente pegar e pedir ajuda? Pois é. Mas você vai pedir ajuda lá no meio do rio, depois, com o meio da correnteza, gritando, vai fazer o quê, Cacô? Né? Porque tem coisa que nem os outros nos ajudando, não tem jeito. Olha, não estou aqui criticando ninguém nesse sentido. É uma realidade. Porque nós lidamos, inclusive, com a realidade nessa casa. A gente tem um grupo de gestantes adolescentes, que ficam grávidas antes da hora. Ah, mas se engravidou como que antes da hora? Não estava pronta? Ele estava pronta para a gravidez, não estava pronta para ser mãe, não estava pronta para estar grávida. Estar pronto para a gravidez, é claro. Se a biologia está pronta, o corpo está pronto, vai ficar grávida. Mas não está pronta para a gravidez. Está grávida, mas não está pronta para a gravidez. Não era aquele momento. Agora, o que você faz agora com um filho, grávida? Adianta pedir ajuda, gritar? O problema que você criou, o filho não é um problema, mas a situação que você criou é um problema, que vai fazer o quê? Não tem como desfazer o processo, a não ser que se aborte, e isso não é solução. Não é solução, porque aí você tem duplo débito. Você tem o débito, um dos primeiros débitos de ter criado a situação sem ter condição de tê-la naquele instante. Segundo débito, atentar contra uma vida que você não tem direito sobre ela. A doutrina espírita diz assim: a mãe tem o direito de escolher quando quer engravidar, mas a partir do momento que engravidou não tem direito sobre aquela vida. Aquela vida não lhe pertence. Aquela vida é uma vida que vem de Deus, não pertence à mãe, e não pertence ao pai, não pertence ao médico, não pertence à parteira, nem à conselheira do fundo de vila, lá do cantinho que você vai lá e fala, aborta, né? Não pertence a ninguém. Ninguém tem esse direito. E se fizer, todo mundo entra no rol de responsabilidade solidária.
Todo mundo responde solidariamente com a mãe que abortou sobre aquela vida ali. O médico, a parteira, o namorado que não assumiu a responsabilidade, o amigo que aconselhou tirar, a fulana lá que você foi pedir lá, né, que deu uma garrafada desse tamanho, dessa grossura assim, para tomar tudo quanto é porcaria que você achou, para botar o coitadinho para fora, como se ele fosse um incômodo, né? Aquela vida não é direito de ninguém, né? Então, a pena para quem ajuda, então, o médico, sabe, é maior, porque a mãe está até reprovada pelo Estado, né? O outro que está ajudando, né? Está mais consciente, né? É. Então, olha que interessante. Então, agora, como a Silvete falou, mas não é verdade. Sozinho, você está sozinho no meio do rio. Ninguém pedir ajuda. Tudo bem, você pode pedir ajuda para conduzir essa gravidez. Mas não pode pedir ajuda para a gravidez, porque é um processo irreversível. Não tem o que fazer. Se fizer, está em delito. Para as leis divinas. Então não tem jeito, não tem o que fazer. Agora é assumir a responsabilidade e caminhar com ela prematuramente para, durante uma vida inteira na encarnação, assumir aquela responsabilidade. O que é muito nobre. O que é muito nobre. Aqueles que assumiram fizeram um ato muito nobre. Apesar de sacrifícios, de toda a sua responsabilidade, é um ato nobre, que vai dar mérito ao espírito. Aquele que levou adiante, que conseguiu a sua gestação, que levou esse processo, vai ter mérito, e grande mérito. Apesar de ter antecipado as coisas, teve dignidade de conduzir com esse processo até o seu final. Então, se você pega esse barco, o que você vai fazer? Não adianta gritar lá do meio do rio. Me acuda, né? Tinha que ter olhado antes de entrar na água, né? Então, muitas vezes, se a gente tiver essa observância, né, o que falta? Falta maturidade espiritual nossa, para poder julgar as situações e entender que muitas delas, quando a gente assume, nós assumimos grande ônus pessoal, ônus moral, que são intransferíveis. Aí eu quero uma solução imediata. Então o queixoso vem e fala assim, eu não queria essa gravidez. Pai, você não conhece a biologia? Quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, qual é o produto disso? Poderá ser a gravidez. Então, se aconteceu, não adianta eu querer uma solução agora, imediata, porque não tem. A solução é o quê? O enfrentamento, que é o que a maioria das vezes são orientados a fazer, né? Tem dois débitos, primeiro que está grávida, não é débito. E depois de abortar. Por exemplo, quando a mulher está grávida com 15 anos, é o débito? Não é débito, não foi débito que eu falei. Eu disse assim, quando você antecipou um processo, né? Vai ser cobrado? Não, por antecipar não. Eu disse que a pessoa criou um problema, ela criou uma responsabilidade antecipada. Não é débito, é uma responsabilidade antecipada, não era o momento, aquele momento não era o ideal, era para ser esperado no momento mais oportuno para acontecer. E outra, mas que aqueles que conseguem caminhar, que embora tenham antecipado, como eu falei, conseguem levar isso adiante, tem grande mérito. Ao contrário, tem grande mérito. Mas a pessoa está com o barquinho dela agora no meio do rio, não adianta gritar, porque ela antecipou as coisas. Ela antecipou o processo, né? Então ela criou o quê? Uma dificuldade para si mesma. Ela antecipou uma responsabilidade que ela não estava pronta para dar naquele momento. A natureza prepara o corpo naquele tempo, mas não diz que a gente tem que fazer tudo naquele tempo. Aí precisa o quê? Vir a maturidade, né? Por isso que a sociedade tem suas leis, está no Livro dos Espíritos. As leis que regulam a sociedade, para dizer em que época, em que tempo a gente pode fazer as coisas. Por quê? Porque são os melhores tempos, segundo a análise social, para que se tenha as coisas, né? Para que se faça as coisas. E uma gravidez precoce, ela traz uma série de inconvenientes. Não é ruim, mas tem os inconvenientes. Tem uma série de inconvenientes, porque a cabecinha continua sendo de 15 anos. A cabecinha continua sendo de 13 anos. Ela vai olhar para o bebê, para ela é uma boneca. É um boneco. Ela não tem noção psicológica, estruturação psicológica para entender que aquilo é um filho, né? Então é um inconveniente. Não é um mal, nem um débito. Jamais a maternidade vai ser um débito. Mas é o quê? É um inconveniente. Você antecipou um processo que virou um inconveniente naquele momento. Aí tem que buscar a melhor solução, né? Jamais a solução extremada, que é justamente o aborto. Aí isso não é solução.
Aí é débito. Aí é débito, né? Porque aí não é solução. Então, voltando aqui às queixas, né? Só para a gente entender que muitas situações que a gente vivencia, a gente acaba antecipando os processos, né? E depois a gente quer uma saída miraculosa para aquilo, né? E aí ela diz assim, ó, sem o contributo do esforço pessoal. Esse é o problema, o grande problema do queixoso. Ele quer que as coisas resolvam, mas ele não quer fazer nada para isso. Tem gente que gosta de reclamar. Se você tentar ajudar, a pessoa não quer ajuda, ela fica brava, ela foge, você marca com ela para alguma coisa, ela não vai, ó, nossa, mas eu tô perdido, eu não tenho emprego, eu não ganho nada, eu tô sofrendo, eu tenho cheio de conta, aí você vai, então tá bom. Então vai às 8 horas, às 7h30 da manhã, 7h30, lá em tal lugar, que eu vou estar te esperando, vou te apresentar uma pessoa, mas tem que ser às 7h30, porque às 8 já não dá mais, já, aí, mas tem que levantar cedo? Não pode ser às 9? Não pode ser às 9? Né? Então ela reclama que você está se prometendo, né? É. Querendo ajudar. Eu te peço ajuda, você me arruma emprego? Ué, o que você queria? Eu estou devendo, estou com dificuldade. Não, então, eu tenho um trabalho que, olha só que, ó, é faxineiro. Você vai limpar a prateleira, como você é homem, tem os braços fortes, você vai ajudar a puxar a prateleira para cá, arrumar lá. De repente, alguém te vê numa situação dessa, te dá uma coisa melhor. Você está ficando doido, eu te peço ajuda, você me arruma um trabalho? Faxineiro ainda? Como é que faz? Vai levantar, tem que estar lá às 7h30. Nossa, eu não gosto de levantar cedo. Gente, a pessoa está na garganta precisando de um trabalho, 7h30, reclamar do hora, gente, 3 horas da manhã é tarde demais. Eu estou lá, 3 horas eu estou lá de pé, parado na frente, né, que nem um soldado lá para ir. O que eu faço? Né? Esse é o problema, quando ocorre alguma coisa. Pode falar, Gerson. Ele adora quebra-galho. Você quebra os galhos. Mas não tem coisa pior que o tal do quebra-galho. O quebra-galho ele resolve aparentemente. Agora um probleminha aqui e 500 lá para frente. É mais ou menos. Pois é. Concordei. Não, tanto concordei que eu não estou querendo ir para esse lado, porque eu vou me alfinetar e alfinetar uns 10. Não, deixa quieto. É que eu pensei em umas coisas aqui que eu não quero falar. Deixa pra lá. Deixa o povo pensar no que você falou, Gerson. Melhor. Trabalho que é super prestativo e faz e acontece, porque, mas mesmo assim, sendo assim, ainda é uma pessoa que teve dor. Isso. A minha cunhada fala, dor no pé, dor no pé. Agora falando nisso, eu lembrei de uma situação. Tem uma pessoa muito próxima da gente que casou-se, teve um filhinho, estava numa situação difícil, né? Tiraram essa pessoa de um lugar muito difícil ali, deram um trabalho para ela na cidade. Mas assim, um trabalho de dirigir um determinado veículo e levar uma carga. Que essa pessoa tinha que carregar essa carga, todo dia carregar. Mas não é uma carga pesada. São coisas assim, caixas leves. Mas é tipo assim, 50 caixas cada vez. Você tem que colocar dentro do veículo 50 caixas e levar todo dia. E essa pessoa faz isso. Quando chega ali por volta do dia, essa pessoa chega no trabalho e quem me reclamou, quem falou comigo foi o chefe dele. Porque eu fui um dos que intercedeu por ele para dar esse trabalho para ele. Ele falou assim, olha, eu não sei mais o que eu faço com o fulano, porque ele carrega lá e leva essas caixas para lá e chega lá e fica assim, ó, ai, minhas costas, ai, porque dói, ai, porque não sei o que, ai, minha perna, ai, meu joelho. Engraçado. Eu fiquei pensando, o lugar que ele estava era 30 vezes mais bruto o trabalho que ele fazia, muito mais difícil. Só que estava bom, porque como ele trabalhava no meio de boi, de vaca, no meio do coisa que não tinha ninguém para reclamar, acho que ele não reclamava, porque não tinha para quem reclamar. Agora, como trabalha no meio de gente, quer passar como vítima, como coitadinho, né? Quer mostrar que está fazendo serviço, que está tão fazendo serviço que está... Mas isso traz uma visão que ruim. É uma pessoa acostumada a se queixar, é o queixoso, acostumada a se queixar de tudo. Aí, por males do assunto, né? Esse meu amigo que contratou ele, contratou mais um outro para ajudar. E agora ele está em papos de aranha, porque o cara carrega o dobro do que ele carrega e chega no chefe e pergunta assim, tem mais para carregar? E não reclama de nada. Então ele está numa situação assim, delicada, porque ele tá sem condição agora de reclamar. Porque ele ficou numa situação delicada, porque o outro
e o outro tem a metade do corpo dele, a metade do físico dele. E tá sempre perguntando se tem mais caixa para carregar, se tem onde é que é para levar outra carga, tudo. E ele está ficando numa situação delicada. E esse meu amigo falou assim que percebe o constrangimento dele. Olha para ele, ele chega, bota a mão na cintura e olha para o outro e já não tem, entendeu? E não tem coragem. E não tem coragem de falar nada, mas sente que ele está querendo, está se mordendo para falar alguma coisa, mas não pode. E, engraçado, se não reclama agora, então o que é essa pessoa? É o queixoso. Entendeu? Não importa o que ele receba ou por onde você caminhe, ele quer reclamar. Se não tem emprego é porque não tem emprego. Se tem emprego é porque tem emprego. Não tem jeito, é o queixoso, é o que, entendeu? Ele queria uma solução que caísse do céu um pacote e viesse das nuvens batendo asinha assim, sabe igual desenho animado? Aqueles pacotinhos, uma asa batendo assim, pousasse na porta da casa dele, ele abrisse e fosse ali alguns milhões, né? Onde ele catasse esses milhões e não precisasse mais trabalhar, não precisasse fazer nada, porque se depender do esforço dele, do esforço pessoal, vai reclamar. Não importa o que esteja fazendo. O meu amigo disse assim, Davi, eu pego 3, 4 caixas de uma vez dessa daí e coloco no furgão, no caminhão, porque são caixas leves, não tem o que... Gente, é o serviço que todo mundo pediu a Deus, é a coisa mais... Entendeu? Mas a pessoa reclama. E ai, minhas costas, e ai, meu joelho, e chega lá em meu pescoço, não sei o quê, e já chega no serviço assim, ó. Mama diz que agora ele está chegando retinho. Chega, vai lá pro fundo, cata. Antes que o outro cate a chave do carro, ele cata a chave do carro primeiro. E já fica lá na frente e já vai abrindo o furgão. E quando o outro chega, ele já carregou umas 5, 6 caixas. Já está botando tudo para dentro. Isso prova o quê? Que a pessoa não tem propriamente um problema. Ela tem uma coisa muito pior, né? Ela tem um sentimento equivocado de necessidade de autopiedade. Necessidade que alguém tenha piedade. Ela tem autopiedade e necessidade que os outros tenham piedade. Que está vendo, coitado? Está trabalhando, mas olha, coitadinho, né? A dó, que pena, né? E talvez até acreditando que com essa piedade ele mantenha o emprego. Que a pessoa jamais pense em dispensar ele, porque ele é uma pessoa que precisa, porque dói para tudo quanto é lado, então ele precisa do trabalho, e o trabalho leve. Mas ao contrário, isso provoca o quê? A antipatia das pessoas. Todo queixoso não tem muita gente por perto dele. Você percebeu? Todo mundo vai, as pessoas, vai afastando as pessoas de perto. Afastando. É provável. É provável, ele deve rezar por mim toda noite, né? Maldito, vai me arrumar um emprego. Eu pedi ajuda, ele me arrumou um emprego. Todo dia. É isso aí, por aí. Então é uma coisa assim. A gente, falar sobre as nossas dores é uma coisa. Procurar alguém, um amigo, para falar sobre as dores e as dificuldades que a gente está passando, não é mal nenhum. Aliás, é bom. De repente você ouve uma opinião, ouve uma... Às vezes você está com uma ideia na cabeça, não sabe se aquela é o melhor caminho. Como você está passando por uma dificuldade, comentar com um coração querido é muito bom. Isso não é queixa. Queixa é aquilo que você faz falando para toda hora e para todo mundo. Então o queixoso sai. Onde ele encontra alguém, ele para e reclama. E vai embora. E é uma coisa assim, que ele já... Mesmo quando resolve o problema, ele continua. Decorou tanto aquela retórica, que onde ele para, ele fala e reclama, e vai embora. Reclamando. Deve estar amaldiçoando a mim até hoje, por causa de ter arrumado emprego para ele. Deve estar me amaldiçoando. Então ele diz assim, só para completar a ideia aqui, ó. Então, ela coloca aqui, essa pessoa quer a solução sem o contributo do esforço pessoal. Ele não quer participar da solução do problema dele. Bom, eu tenho o problema, mas eu não quero participar da solução do meu problema. Né? Aconteceu um negócio ali na tua casa, não quero nem ver. Mas como não quer nem ver? Acho que a tua casa está pegando fogo, não quer nem ver. Meu filho, né? É a tua casa, tem que ir lá, você tem que fazer alguma coisa. Teu filho caiu, quebrou a perna. Ixi, não vou quero nem ver. Mas peraí, né? Quando o problema reclama a nossa atenção, com todos os pesares possíveis, é a nossa atenção que tem que ser voltada para aquilo. É o nosso crescimento. É o nosso crescimento. A participação na resolução do nosso problema é o nosso crescimento. Que as coisas não fiquem sem ser resolvidas porque a gente não tentou fazer alguma coisa. Né? Tem que haver a nossa participação. Eu lutei até onde eu pude. Eu fui até a beira do abismo. Aí eu caí porque não tinha alternativa.
Eu fiz tudo que eu pude. Veio uma ventania, uma pedra, bateu em mim, me jogou lá para baixo. Mas eu ainda grudei na margem do barranco, fui arrancando pedra, caí porque não tinha alternativa. É diferente. É uma luta. Você está lutando, você está trabalhando, você está se esforçando, você está... Aí a outra parte pertence o quê? Às leis divinas, à lei da vida. Pertence aos méritos espirituais de cada um, pertence à análise e interpretação do Criador, não a nossa. Mas o nosso esforço, nem que seja grudado nas pedras, a gente tem que tentar. Porque esse esforço, essa participação é que vai dar o quê? O sentimento de dignidade moral, que é o que vai dar ao espírito o suporte para todos os enfrentamentos que ele vai fazer nesta vida e em todas as vidas que ele vai ter. Né? Esse sentimento de dignidade moral, que a gente vai adquirir fazendo o quê? A nossa parte. Sem o esforço pessoal, diz ela aqui, não é possível. Mas o queixoso não quer participar da solução do seu problema. Ele quer que alguma coisa aconteça, de preferência mágica, que resolva o problema e ele não precisa enfrentar. Né? Ó, pode falar. É. Aquela moça lá que depois saiu, né? E fugiu depois, né? Uma outra? Ah, tá, passou pela entrevista, né? É a entrevista. Acho que foi junto com o André Luiz, não foi a entrevista? É o momento em que ela se apresenta junto com o André Luiz para a entrevista. É verdade. Ele perguntou, quantos anos de trabalho a senhora tem? Né? Quanto tempo, quantos bônus a senhora tem? Nenhum. Quantas horas de trabalho a senhora tem aqui na colônia? Mas a senhora está aqui há tantos anos. Não fez nada. Quer dizer, não tem mérito. Né? Não tem merecimento. É o que ela coloca aqui. A pessoa quer a solução do seu problema, mas ela não quer participar da solução. Ela não quer fazer a parte dela. Não vou fazer nada. Eu quero que as coisas... Deus tem que me dar. Né? Deus vai me dar. Algumas religiões estimulam essa ideia, né? Não, basta você ter fé, você crer que Deus vai te dar. Deus vai te dar. Ele vai dar, mas ele vai dar em forma o quê? De trabalho, de oportunidades que o espírito tem que buscar. Né? O mérito é o da luta. Né? O mérito é o da luta. É. Exatamente, né? No livro Seara dos Médios, né, o Emmanuel está encerrando uma mensagem dele, ele fala assim, o preço da vitória é a luta. Ou seja, todo aquele que sai vitorioso de alguma forma é porque lutou. Está lá encerrando uma mensagenzinha lá no Seara dos Médios. O preço da vitória é a luta. Tem que haver o esforço pessoal. Eu tenho que contribuir. Né? Agora, se depois de feito a minha luta, depois de lutado, como eu disse, de ter me agarrado até na beira do barranco, né, para não cair, não teve jeito, eu fiz a minha parte. Então, ou seja, não dependia só de mim. Mas eu não vou ter menos mérito por causa disso. E nem vou sentir, no processo de enfrentamento da consciência, o sentimento de indignidade. Porque eu fiz a minha parte. Agora, aquele que não faz a sua parte, crava na alma essas experiências dolorosas de insucesso, que é as que hoje atrapalham a nossa vida no presente. Que faz as pessoas terem dois sentimentos, que são bastante complicados, né? Que é a fragilidade e a insegurança. Isso aqui é grego com aramaico, viu? A fragilidade e a insegurança, que é um subproduto do quê? Das experiências fracassadas. O que é uma experiência fracassada? Dá a impressão que alguma coisa fracassou e a gente tem culpa daquilo. Não, não é isso. A experiência fracassada é a experiência que não houve a participação e a luta da pessoa que era o interessado. Então, o processo existencial dele fracassou. O meu processo existencial fracassou. Nesse sentido, instalou o quê? Insegurança. Onde eu não adquiri experiência, eu sou inseguro. Uma pessoa que faz um curso mal feito, que achando que vai pegar um determinado trabalho, onde vai ter 3, 4 experientes e ele vai participar no vácuo, né? Como diz na linguagem popular, aí ele vai no vácuo dos outros. Se chegar lá não tiver os outros 2 e ele tiver que assumir sozinho, como é que faz? Normalmente ele vai recusar. Fala assim, não, acho que não é melhor eu não pegar esse trabalho não, e vai embora. Por quê? Ele não tem segurança, porque não se preparou para aquilo. Né? Não se preparou para aquilo.
É o que a gente tenta ensinar para os jovens com relação ao estudo, né? Ninguém quer saber estudar, reclama, é só prova, é porque não sei o quê. Eu estava conversando com o Vitor Hugo ontem, né? A gente estava conversando com ele, Vitor, você é inteligente, mas você tem que estudar, menino. O bichinho é danado. Ele montou e desmontou, ele desmontou uma bicicleta dele lá, quase que ele fez duas, né? Com a bicicleta, mas as duas funcionaram. Ou seja, assim, eu olhei para aquilo e falei, gente, como que ele conseguiu fazer isso? Pegou um patinete lá, elétrico lá dele, lá desmontou o motor, montou tudo. Falei, você acha que uma pessoa que não tem inteligência não faz uma coisa dessa? O bichinho é danado, mas não quer saber estudar. Ele gosta, é desatento então. Então, ou seja, se não houver o foco, né, fica difícil depois. Porque a base não vai ficando pronta, o que acontece com a gente no futuro? Aí, a hora que vai... A gente está sempre na... Olha só a nossa dependência emocional. Nós somos altamente dependentes emocionalmente. A gente sempre faz alguma coisa acreditando que vai ter alguém para onde a gente vai se ancorar. Em quem a gente vai se ancorar. Fala, bom, eu vou fazer aqui mais ou menos, depois eu vou no vácuo dos outros, entendeu? Eu vou junto tal, e vou fazendo, e vou indo tal. Mas há coisas na nossa vida que a gente enfrenta sozinho. Tem coisas que não tem jeito. Sabe coisas que a gente enfrenta sozinho? As coisas principalmente que dependem do sentimento. Muitas vezes a gente é chamado a enfrentamentos no campo do sentimento que ninguém pode fazer nada. São lutas íntimas e que a nossa participação é fundamental. É fundamental. E aí falta a experiência, falta a responsabilidade. E como é que a gente vai fazer? Então essa interdependência emocional, ela não é positiva, no sentido que de se colocar na dependência do outro. Ela é importante na troca. Quando a gente se relaciona, nós nos interdependemos. É muito importante isso. Por quê? A gente troca experiências. Nós trocamos. Mas quando a gente quer se colocar na dependência do outro, isso é ruim. Isso é ruim, porque aí a gente não cresce, o outro faz a parte dele, a nossa parte, e ele cresce. A gente não cresce. A gente vai ser o que? O futuro? Queixoso, né? Reclamão. Nada dá certo pra mim, dá tudo errado, eu não consigo fazer nada mesmo, acho que eu sou burro, não sei o que lá, e fica naquele processo que nós já estudamos nas aulas anteriores, que é o da autopiedade, da autocompaixão. Porque comigo não sei o que, tá tudo com... Mas se você buscar o passado, você vai perceber por que as coisas estão difíceis. Agora, quer dizer que então, porque o passado foi assim, eu não posso mudar esse contexto? Posso, só que a minha luta vai ser o quê? Dobrada. Eu vou ter que lutar pela experiência que eu não tenho, conquistando o processo que eu trouxe para conquistar agora também. Eu tenho que juntar as duas coisas e carregar comigo. Posso ter sucesso? Posso, claro que sim. Não posso desistir da luta. E a qualquer momento uma solução não é mágica, mas produto do mérito e da consequência da luta, pode acontecer à minha frente e resolver o meu problema. Mas se eu estiver lutando, e o peso é maior, a gente olha às vezes para os outros e fala assim, nossa, a vida daquela pessoa parece tão fácil. Não é que é tão fácil, é muito provável que ela se preparou mais do que eu. Aí, o processo dela, para ela é mais suave. E para mim também, que enxergo, é mais suave. Embora represente luta também. Ela está enfrentando outras lutas que eu não estou enfrentando. Aquela que eu estou enxergando que parece fácil para ela, e ao meu ver é fácil, é porque ela se preparou para aquilo. É um espírito mais forte. Está colocando a pessoas assim, fracassado, pobrezinho, tadinho, mas eu conheço muito principalmente que tem tudo, ótimo, ganha bem, tem tudo, vida boa, mora bem, tem tudo. Reclamar um bocado. Mas eu não distingui aqui não, é esse aí também. É todo mundo. Normalmente... Exatamente. Criou o hábito. É um vício. É um vício. É um vício. Mas é uma fraqueza. É uma fragilidade e é um processo de insegurança. A pessoa, nesse sentido que você me disse, que é aquele que tem tudo e reclama também, é aquele que não consegue reconhecer o valor do que possui. Essa pessoa é mais pobre do que o outro coitadinho que não tem nada. Porque ele não consegue entender psicologicamente e emocionalmente o valor do que ele tem nas mãos. Da riqueza que ele tem nas mãos, da vida fácil, a vida boa, a vida tranquila, não consegue reconhecer esse valor. Então para ele continua sendo um maldito infeliz como o outro que reclama que não tem nada. É a mesma coisa. No processo psicológico é a mesma coisa, só que a consequência é pior, né?
Porque aí ele está perdendo mérito. Quem reclama indevidamente vai ter aquela situação que reclama para poder entender o que é realmente uma dor. Uma pessoa tendo tudo, reclama que não tem nada, um dia vai não ter nada para perceber o quanto é não ter nada. O que é não ter nada mesmo? Aí ela vai sentir, não, realmente, não ter nada é bem diferente do que aquilo que eu tinha. Né? Pedi, obtereis. Bater e a porta se abrirá, né? Cuidado. Ela está falando, ela falou mais ou menos uma frase. O camarada era tão pobre que ele só tinha dinheiro. Pois é. Então, mas você vê, o processo da queixa não depende da condição, né? Não depende da condição. Aqui nós estamos realmente analisando o processo emocional, não físico, né? Porque ela colocou muito bem. Tem gente que tem tudo e reclama. Reclama. Tem um marido perfeito, tem a esposa perfeita aqui nos moldes da terra, né? Tem uma família, né? Porque perfeito mesmo, né? Aí também já dentro da perfeição possível, né? Da felicidade relativa que a terra dá, tá bom demais, né? Aquele coitado daquele marido que não abre a boca para reclamar de nada, que faz tudo certo, ou a esposa dedicada, tranquila, os filhos bons, tem um trabalho bom, tem dinheiro, tem carro, tem propriedade, tem casa, mas só abre a boca, sai para a cara do sujeito, parece que ele saiu do inferno, né, de camisola. Aquela coisa. O que será que aconteceu com esse sujeito? O que você tem? Não sei, essa vida, vida. Aí você olha para a vida dele e fala, mas que vida maravilhosa que você tem, que vida boa. Mas olha o processo da queixa, é uma doença. Tanto é uma doença que não permite que a pessoa reconheça o mérito do que tem, o valor das coisas que tem. Não consegue reconhecer. Realmente ele olha para a vida dele como uma desgraça. É alguém que você olhasse para uma propriedade, essa propriedade estivesse toda plantada, florida, com construções lindíssimas, ele olha e só vê escombro. E ele caminha embora com tudo isso no meio dos escombros. Para ele é escombro. Ele anda, é pedaço de coisa caída, é árvore tombada, é mato. Ele não consegue enxergar o valor daquilo que ele possui. Esse queixoso ainda é pior do que o outro. Porque esse reclama sem nenhuma justificativa, né? O outro justifica-se com a sua miséria, com a falta de alguma coisa. Esse não tem do que reclamar. Mas a queixa não tem, realmente ela não tem fronteiras em relação a posses. A queixa é um sentimento, é um estado de alma. Então você pode colocar a pessoa num palácio ou numa choupana que ele vai reclamar do mesmo jeito. Se levar ele para o inferno ele reclama, se levar ele para o céu ele vai reclamar também. Entendeu? Isso. Então, mas o pessimismo é um efeito colateral da queixa. É um efeito colateral. É um efeito colateral. Porque a queixa, ela é um subproduto. Alguma coisa não vai bem na alma da pessoa. Ou seja, ela tem um sentimento de alto fracasso. Fracassado, de impotente, de indigno. O sentimento que eu coloco muito, que é o que a Joana de Anjos frisa muito na obra dela, que é o sentimento de indignidade. Né? O que é o sentimento de indignidade? É quando, transgredindo as leis divinas, o espírito perde o respeito por si mesmo. Ele se acha realmente uma porcaria. Eu não sou digno de nada. Por quê? Consciencialmente, julgando os seus atos, ele chega à conclusão que ele não vale nada. Fala, tá vendo? Eu não valho, eu sou uma porcaria. Então esse sentimento de indignidade que ele instala, aquilo trava a existência dele. Qualquer campo que ele for fazer. Fica tudo travado. E aí vem a queixa, né? A lamentação, que é um subproduto. Aí os efeitos colaterais são isso aí, é o pessimismo. Ou então o orgulho exacerbado. A pessoa não aceita nada, ela se acha merecedor de alguma coisa que ninguém sabe o que é. Entendeu? Você vai dar alguma coisa, aquilo ela não quer. Ela queria alguma coisa, e tem muita gente que você pergunta, não tem aquelas coisas que a pessoa fala assim, eu estou com vontade de comer um negócio hoje, mas não sei o que é. Já ouviram isso? As meninas que trabalham comigo lá, a mulher tem muito hábito de falar isso, porque a mulher gosta muito, e normalmente está relacionado com doce. As meninas lá, elas entram lá na minha sala e falam assim, não sei, estou com vontade de comer um negócio, mas eu não sei o que é. Eu já faço logo, já sei, doce, né? Aí ela fala assim, mas não sei que doce que é. Quer dizer, é doce, mas ela não sabe que doce que é. Mais ou menos assim. Então a pessoa, ela não sabe por que ela não... é a insatisfação, sabe? Aquela
aquele azarrogue da alma, né? Aquela ferrugem na torneira, ali no encaixe da torneira, que a torneira fica pingando, não tem jeito, mais você coloca o negócio, está pingando, e pinga, e pinga, e pinga, você vai lá, bota o negócio, ela pinga, 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 tem acordo, né? É essa, a queixa mais ou menos isso, é esse produto, né? Dessa sensação de indignidade que a gente traz, que deixa o espírito, não é pinga não, viu? É pinga de pingar mesmo. Pode falar, Pedro. A situação mesmo ele mesmo assim, ele, sei lá, trabalha, a vida inteira e tal, como isso ajuda, da forma ele está encarando o processo? Ajuda ele a ter no futuro a ideia de que ele pode fazer. Então o que acontece? Quando o espírito faz, mesmo reclamando, não é o ideal, mas ele passa uma vida toda, mas está fazendo, está lutando, está fazendo, está lutando, ele chega no mundo espiritual, ele fala assim, bom, então realmente eu posso fazer. Eu tenho capacidade para fazer. É meio caminho andado. Poderia ter andado o caminho inteiro, se ele não tivesse reclamado, né? Mas como ele reclamou, ele andou só metade do caminho. Falta ainda retirar o vício da lamentação, da reclamação, que ainda é um restinho do sentimento de indignidade. Sobra lá um pouco ainda. Mas o importante é exatamente isso. Hoje nós não temos condição de falar isso, que se eu entrar eu vou abrir um outro leque de ideias, mas na próxima semana a gente vai falar sobre isso. Exatamente a questão dos desafios. Como é que a gente faz para poder fugir do sentimento da queixa, né? Fugir desse processo da insatisfação que leva à queixa, né? Mas só para a gente encerrar essa ideia, lembrando então exatamente isso, né? Que a fragilidade e a insegurança é o que resta na alma daquele que queixa, né? Então a pessoa se sente frágil para enfrentar, se sente inseguro, ela não tem resistência para isso. E aí a gente encontra, né, na afirmativa de Jesus no Evangelho, onde ele diz assim, brilhe a vossa luz. Ou seja, avisando-nos que existe uma luz interior que precisa brilhar. Mas essa luz é um processo individual, não é coletivo. Embora de consequências coletivas, extraída da convivência humana, é um processo individual. A luz são os germes das virtudes semeados na alma humana no momento da criação, que precisam ser desenvolvidas. Cada espírito deve permitir-se a si mesmo buscar a elaboração dos esforços mais profundos que puderem, mais intensos, para fazer germinar essas sementes. E esse esforço é pessoal, é individual. Muitas vezes ele, chamando os seus discípulos de si para consigo, provocava-lhes reflexões profundas nesse sentido. Certa feita disse a Bartolomeu, depois de lamentações homéricas que Bartolomeu fez à beira do lago, Jesus olhou para o céu, verificou as estrelas, olhou profundamente nos olhos de Bartolomeu e disse, tem de bom ânimo, Bartolomeu, como a ressuscitar no seu coração a esperança e a força para que ele fizesse a sua parte com bom ânimo. É importante que nós retomemos o bom ânimo em cada dia, e esse bom ânimo é uma procura, é um processo intransferível. Cada criatura deverá desentranhar de si mesmo. Nós sempre esperamos que as soluções partam das outras pessoas para nós, e que essas soluções miraculosas nos ajudem às resoluções mais profundas e delicadas da nossa alma. Mas nós não encontraremos soluções em ninguém. As soluções partem sempre do produto que nós utilizarmos para limpar essas superfícies embaçadas que nos impedem de ver claro. A luz é um processo interior. Disse Jesus, sê tu quem ama sempre. Porque o amor é um processo individual e intransferível. As experiências desse sentimento permitem ao espírito tomar ciência e controle da sua própria vida, não se permitindo e não permitindo a ninguém o autocontrole. O controle deve ser sempre dentro das possibilidades do espírito, das suas escolhas, da sua preparação, para que a sua individuação aconteça no processo da individualização, que é a fixação de valores eternos, individualizando-o como ser eterno, dentro do processo da autovisualização, dentro da autocontemplação, dentro da identificação que cada um vai ter que fazer
no momento da necessidade, dos desafios que enfrentar. Se nós não conseguimos nos reconhecer no momento em que somos chamados ao enfrentamento, temos a necessidade de transferir para os outros a resolução dos nossos problemas. Nesse sentido, é importante que possamos elevar o pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e dizermos a Ele: Senhor Jesus, nos encontramos em um momento crucial de nossas decisões. Como espíritos eternos que somos, precisamos aprender a nos ver como somos. Precisamos enxergar os valores eternos que dormitam em nossa natureza, aguardando o brilho dos nossos esforços e da nossa esperança. Sejamos os construtores da paz, os edificadores da alegria, os estimuladores dos esforços humanos em nós e à nossa volta. Cada criatura que se aproxima de nós, Jesus, é um motivo a mais para que possamos nos transferir da posição cômoda e estacionária onde nos encontramos e lutar para caminharmos em direção ao outro. O Senhor nos abençoe e nos permita buscar nas luzes do Evangelho, na meditação de cada um dos seus ensinamentos, as luzes que necessitamos para iluminar os recônditos escuros de nossa natureza. Que seja feita, Senhor Jesus, assim como a de Deus nosso Pai, a vontade suprema. Se conosco, Senhor, agora e sempre.